Vamos ler a palavra na epístola do apóstolo Paulo, escrita aos Filipenses, no capítulo 4, no verso 10 a seguir. Epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 10. Onde diz aqui: Paulo agradece aos filipenses os dons recebidos. Saudações finais. Lemos com a ajuda de Deus. Amém. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei ter também em abundância, em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição, e bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti para a Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também, uma e outra vez, me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todos sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, Deus traz a nós essa noite essa palavra, nos lembrando de uma das prisões de Paulo, de uma das guerras, das lutas que ele passou quando estava preso em Roma. Por várias vezes ele foi preso, açoitado, até que morreu. Conta a história, nós não temos registro bíblico disso, mas a história conta que ele morreu decapitado, teve a cabeça cortada, degolada. Numa cela sozinho, romana, numa masmorra romana, sozinho, doente, passando frio, fome. Um homem que era rico, doutor na lei, mas que abriu mão de todo o seu conhecimento literal para ter em si o conhecimento da graça de Jesus Cristo. Isso acontece com aqueles que renunciam a si mesmo por amor a Deus. Deixam de lado todo o seu achismo, todo o seu conhecimento, toda a sua riqueza, seu vigor, e aceitam para si a graça de Jesus Cristo, crendo na redenção das suas almas. Isso é de uma grandeza tão maravilhosa, que só aquele que conhece a Jesus é capaz de ter em si esse sentimento. Mas aquele que ama a Deus, isso tenho certeza que isso acontece com os irmãos, em todo momento ele vê uma oportunidade de falar do Senhor. Está na fila do mercado, fala de Deus para alguém. Está numa empresa, está numa conversa entre amigos, está na casa de um parente, sempre dá um jeitinho de pôr uma pitadinha de Jesus na conversa. Isso está em nós. É a alegria de compartilhar do amor de Deus, fazer com que as pessoas conheçam também esse amor maravilhoso que nos foi dado através da graça de Jesus. Paulo deixou uma mensagem meio que secreta aqui para um leitor desatento.
eu confesso aos irmãos que já tinha lido esse capítulo algumas vezes e fui notar depois de várias vezes, lendo, a maneira que ele transmite a saudação. A maneira que ele transmite a saudação. Saudai todos os santos em Cristo Jesus, os irmãos que estão comigo vos saúdam, todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Ainda que ele estivesse preso com algum amigo, com algum companheiro, ele não deixou dúvidas de que já em Roma havia crente. E ele disse, principalmente os que são da casa de César. Principalmente, para que deixasse claro. Eu imagino a alegria do povo em Filipos quando recebeu essa notícia. Vede aqui, os da casa de César nos mandando saudações. Certamente era algum guarda, algum capitão, algum soldado, não sabemos, que do lado de lá da cela, do lado de fora da cela, o guardava, o vigiava, e ele usava da oportunidade de falar da graça de Jesus, até que muitos foram convertidos. E até o momento da sua partida, já havia praticamente uma igreja formada em Roma. De dentro da prisão, ele foi capaz de transmitir o amor de Deus. Mesmo a prisão, não foi capaz de fechar os seus lábios. A pobreza, a falta das coisas ou a abundância de coisas, nenhum fator, nenhum evento, externo ou interno, estranho ou conhecido, foi capaz de demovê-lo do propósito de falar de Jesus. Tanto que ele deixou bem claro para eles, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele não foi ingrato, ainda respondeu, todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. Porque o povo de Filipos era muito preocupado com Paulo. Ele tinha, tanto que João Marcos veio de lá, não é? Ele tinha um carinho com aquele povo. Ele tinha um carinho com aquela nação e eles com ele. E eles mandavam suprimentos nas suas viagens missionárias, tanto que ele disse aqui, recebi de Epafrodito o que da vossa parte me enviastes, cheio estou, estava muito agradecido, dizendo que, não por necessidade, porque eu sei já passar privação, eu sei passar luta, sei passar prova, mas muito obrigado, esse sentimento de gratidão, de reconhecimento pelo esforço que a igreja fazia, dando-lhe condições de que ele continuasse a pregar a palavra, como os irmãos estão fazendo conosco, vocês não estão podendo congregar, não estão podendo sair de casa, mas ajudam nas ofertas, ajudam nas coletas, para que esse culto alcance muitas vidas. A sua vida e de outros mais. Irmão Rodrigo, mas eu não tenho condição financeira de ajudar. Mas você pode compartilhar, você pode chamar alguém, você pode dividir, você pode falar da palavra para alguém no WhatsApp, numa ligação. Então, todos estão contribuindo para esse propósito maravilhoso de alcançar vidas, irmãos. De alcançar almas para a glória de Deus. E o Senhor está mandando a sua palavra essa noite para dizer a toda a sua igreja, eu sei das tuas aflições, sei dos teus medos, dos teus anseios e das tuas preocupações. Aquieta o teu coração, como diz a palavra, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquieta o teu coração e saiba que o Senhor é Deus. Que o Senhor é aquele que cuida de ti, que o Senhor é aquele que sabe das tuas necessidades, que sabe daquilo que você precisa e que vai te guiar pelo caminho que necessário for, para que em tudo você glorifique a Deus. Glória ao nome do Senhor. Bem-aventurado, irmão, você que sabe das suas aflições, mas que reconhece que tem pessoas orando, que tem pessoas ajudando, mais ou menos o marido que trabalha fora e a esposa fica em casa, não é? E às vezes alguém pergunta, o irmão trabalha? E a esposa, não, minha esposa não trabalha. Como é que é? Como diz a moça, minha filha fala, oi? Como é que é? Só o irmão trabalha? Quem cuida da casa? Quem cuida dos filhos? Quem te apoia em todo o tempo? Quem faz a comidinha que você come quando você chega? Só o irmão trabalha? Tem alguma coisa errada, irmão. Cuidado, para você não ser ingrato
com uma das pessoas que mais te ama na sua vida, mãe dos teus filhos, sua amiga, sua esposa, ou seu esposo. Há casos que o esposo está em casa e a esposa trabalha, não faz diferença. Isso não denigra a imagem de homem nenhum. Cuidar de uma casa não faz de um homem menos homem. Isso é uma bobeira muito grande, um machismo de gente ignorante. Absolutamente. Cuidado. Paulo dizia, eu posso tudo naquele que me fortalece. Não são vocês que me fortalecem, é o Senhor que me fortalece. Mas muito obrigado, todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo a respeito de dar e receber, senão vós somente. Ele ainda reconheceu que a única igreja que se preocupou com ele, com o provimento para a sua missão, foi o povo de Filipos. Irmão, essa palavra vem trazer a nós 2 lições, 3 lições principais. Primeiro, nada pode nos demover do propósito da salvação. Veja que Paulo, mesmo preso, continua anunciando o Evangelho. Segundo, independente da situação que nós estejamos enfrentando, com bonança, com tempestade, com fartura ou com falta de alguma coisa, nós temos que em tudo agradecer a Deus, porque tudo vem do Senhor no momento certo, na hora certa. Terceira e principal delas, ser agradecido aos que estão à nossa volta. Ser agradecido àqueles que nos dão apoio. No final do ano aqui, eu comprei uma lembrancinha para cada obreiro da igreja. São 20 e poucos obreiros, eles estão assistindo aí a live, o culto. Eles não precisavam. Todos têm seu trabalho, todos têm seu ganha-pão, vivem muito bem, graças a Deus, têm seus carros, Deus os tem abençoado. Quem tem seu carro é porque optou por comprar casa, daqui a pouco vai comprar o carro. Está todo mundo bem, dentro do possível, com as suas limitações, com as suas lutas. Mas foi uma maneira de eu dizer a eles, muito obrigado, nós passamos esse ano inteiro junto, vocês me carregaram nas costas. Ô irmão Rodrigo, Deus usou do irmão, fez não sei quantos batismos, atendeu não sei quantos cultos, mas se não fossem eles, o que seria de mim? Nada disso seria possível. É importante nós não nos tornarmos uma ilha. Isso se chama egocentrismo. A minha vontade no centro de tudo. O que eu quero. Importa o que eu sinto, não o que você sente. Isso não é bom. Ele tinha com muita coisa a se preocupar. Com a morte iminente, com a prisão, com os açoites, com tanta coisa que ele estava por enfrentar. Mas ele não deixava de ser gentil. Está aqui, irmãos, está escrito aqui. Ele agradeceu as graças recebidas. Ele disse que ainda se justificou, ele disse a eles assim, ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Já era para eu ter agradecido, mas ainda não tinha dado certo. Olha, irmão, com o que ele foi se preocupar? Relacionamento, irmãos. Pequenos gestos vão criando relacionamentos, vão criando parcerias, um sentimento de cumplicidade no melhor sentido da palavra. Já ouviu falar que gentileza gera gentileza? A gente esquece muito fácil dos bens que as pessoas nos fazem. Nós temos que todo o tempo estar medindo, pesando as obras, as nossas na balança e as das pessoas que estão à nossa volta, para que nós não sejamos injustos e nos achemos em reprovação diante de Deus por ingratidão. Ingratidão é uma derrota, viu, irmãos? Você não quer que ninguém fique a vida inteira te agradecendo por algo que você fez, que fique te jogando confete, te dando honra por uma coisa ou outra, mas a gente espera que no mínimo a pessoa reconheça. Acho que isso é natural. É natural. Ah, não, irmão, quem faz não espera reconhecimento. O próprio Senhor. Não foi a palavra da Santa Ceia, que nós ainda explicamos aos irmãos sobre a Páscoa judaica, que ele fez questão de fazer a Santa Ceia nessa ocasião, para que eles se lembrassem dele, fazer isto em memória de mim, lembrem-se de mim. O próprio Senhor pediu. Ora, como não? Não é uma questão de vaidade, não é uma questão de autoafirmação, não é uma questão de mostrar que você é bom, não é que você vai tocar trombeta para todo o mundo, fui eu quem fiz, fui eu quem dei, fui eu quem socorreu, mas você espera daquela pessoa o mínimo de reconhecimento. Tem sentido, irmãos? O mínimo de reconhecimento de um filho, de um amigo, de um pai, de uma mãe. Sejamos gratos, irmãos,
pelas pessoas que estão à nossa volta. Sejamos gratos por aquilo que as pessoas fazem. Às vezes eles tentam ajudar, mas não conseguem. Não é possível, não tem condição, não tem capacidade, não é o momento, ele está impossibilitado, ou ela impossibilitada de fazer, e nós tomamos rancor da pessoa. Às vezes ele não quer, a pessoa pode ter o direito de não querer, sabia disso? Você já pensou nisso? Que a pessoa pode simplesmente não querer? Não é razoável? Não é um direito dela e dele? Não quer, não faço porque não quero. Bom. Está certo. Um direito seu. Um direito nosso também de não fazer em outro momento. Não em paga. Porque aí torna-se rancor, torna-se rixa. E Deus não se agrada dessas coisas. Que nós tomemos esse exemplo bonito de Paulo, desse relacionamento com esses amigos, que ele via de vez em quando. Que ele via muito raramente. Que de pouco em pouco eles se viam, por conta da dificuldade. Ele tinha um amor tão grande, irmãos, pelo povo de Filipos, que ele escreveu essa carta, que foi dividida nesses 4 capítulos, sempre se reportando a eles, sempre agradecendo, sempre dando notícias, sempre se relacionando com eles. Eu atendi durante alguns anos a nossa igreja no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, mais propriamente. Devo ter atendido uns 15 batismos lá. Hoje Deus preparou, tem 2 anciãos lá, o irmão Milton e o querido irmão Adriano. O irmão Adriano primeiro, depois o irmão Milton. O irmão Adriano era diácono, foi para ancião, depois de algum tempo o irmão Milton era cooperador, foi para ancião também. Caros servos de Deus, tem o irmão Tiago, que é cooperador, tem o irmão Emerson, que é cooperador, tem o irmão Larreia, que é diácono, tem o irmão... outro irmão encarregado de orquestra, que eu me esqueço o nome dele, santo de Deus. E hoje tem quem atenda, hoje tem quem cuide de lá. Mas nós não perdemos o contato. Nós não perdemos o contato. O tempo inteiro a gente está se falando. O tempo inteiro a gente está se vendo. Estamos nos relacionando. Porque ficou aquele sentimento de gratidão. Ficou aquele sentimento de carinho, aquele cuidado de uns para os outros, né? E foi uma bênção, tem sido uma bênção. E continuará sendo uma bênção, porque em tudo o Senhor nos tem ajudado. Então é necessário que nós tenhamos também esse sentimento de gratidão, que nós não nos esqueçamos daqueles que estão à nossa volta, daqueles que estão próximos de nós, daqueles que já estiveram próximos de nós e talvez não estejam mais. Por qual motivo? Deus o sabe qual é o motivo. Não importa. Porque não deu, porque não quiseram, porque Deus os tirou, mas nós não podemos esquecer do que aconteceu lá atrás, das coisas boas, dos bons momentos que nós partilhamos, junto das pessoas que nós amamos. É necessário, irmãos, que nós tenhamos essa consciência, sabe? E que nós não deixemos por nada esses sentimentos pequenos, esses sentimentos rasos, tomarem conta dos nossos corações. Porque senão nós seremos muito infelizes. Nós não teremos alegria de ver a obra de Deus na nossa vida e na vida das pessoas que estão à nossa volta, na vida das pessoas que nós amamos. Porque a ingratidão é a raiz de muitas amarguras. Os irmãos sabiam disso? Coisa triste é você se relacionar com uma pessoa ingrata, com uma pessoa que não reconhece aquilo que você faz. E é isso que Deus quer colocar no nosso coração essa noite. Um espírito de gratidão a Deus, de amor ao próximo, de olhar para o próximo e dizer, olha, eu sei que às vezes você não pode, eu sei que nem sempre você não é perfeito, como eu também não sou, mas eu nunca vou deixar de reconhecer aquilo que você significa na minha vida. Tenhamos isso em nós, irmãos. Tenhamos esse sentimento nos nossos corações, de fazer sempre o nosso melhor para aquele que está à nossa volta, de reconhecer o sacrifício das pessoas.
Porque se nós não reconhecemos o sacrifício daquele que está perto de nós, que nós vemos, muito menos reconheceremos o sacrifício de Jesus no madeiro da cruz. Muito menos. Porque se eu não reconheço aquele que está aqui do meu lado, vou reconhecer daquele que eu não vejo, que eu nunca vi. Coloca nós para refletir essa palavra. Coloca todos nós para pensar melhor sobre como nós estamos agindo, o que nós estamos fazendo com a nossa vida. Paulo deixou esse exemplo. Não que eu procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. E ainda ele agradece mais. Ele passa essa carta quase que toda, essa parte da carta, quase que toda agradecendo. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Olha que coisa linda. Aleluia. Preso, ameaçado de morte, açoitado, subjugado, ainda estava abençoando aquele que tinha se lembrado dele. Às vezes não mandavam dinheiro, mandavam uma palavra de incentivo, mandavam cartas, porque era a maneira que eles se comunicavam. Quanto tempo levava para chegar uma carta? Quando chegava? Quando não se extraviava pelos navios da vida? Quando a própria guarda romana dava fim e não deixava chegar, porque eles eram maldosos, não queria que tivesse contato? Era tudo muito difícil, irmão. Em nome do Senhor Jesus, que tem em nós um espírito de gratidão, me causa estranheza amigos que se relacionaram durante muito tempo por coisa pouca, perderem a amizade. O irmão Jean é advogado, atendeu o culto aqui para nós. Nosso irmão Jean, ancião do Carrão. Ele cuida de algumas causas minhas, da Dani, e saiu uma causa esses dias que graças a Deus nós ganhamos, era justa, graças a Deus. E ele me chamou no WhatsApp, falou, Manão, me chama de Manão também, já deu tudo certo, é isso aqui, está hoje, glória a Deus, vem em boa hora, está precisando. E explicou tudo detalhadamente, isso aqui é isso, que você tem que me pagar isso, meu irmão, está tudo certo. Não, mas eu estou explicando, você não tem dúvida, está tudo bem, irmão Jean? Em nome de Jesus, Deus me livre. Que dúvida? Da onde? É meu amigo. Meu irmão na fé. O irmão está falando. Irmão, mas a gente tem que confiar com o olho aberto, outro fechado. É tão ruim. Tá bom, eu entendo. Mas é tão ruim. A gente tem que viver na defensiva, parece que nós estamos sendo atacados a todo momento, parece que o mundo está conspirando contra nós. Baixa a guarda, irmão. Confia em Deus. Confia na justiça de Deus que está em você. Claro, você não vai fazer coisas insanas, imprudentes, publicar o seu número do cartão de crédito e o código de segurança na internet, não é? Pegar um talão de cheque de 20 folhas, assinar e fazer aleluia na rua. Não é isso. Vamos confiar mais nas pessoas. Você sabe que o ser humano, à medida que vai evoluindo, o caráter do homem como um todo, ele tá se denegrindo, ele está diminuindo. Sabia disso? Vou dizer aos irmãos. No passado, os antigos, eu não alcancei essa época, mas os antigos diziam que o negócio era feito como? Como que era o negócio entre um homem e outro homem? No fio do bigode. Não tem documento, não tem testemunha, 2 homens. Eu pago, não pago, não pago. Não tem conversa. Falou, está falando. É verdade ou mentira, irmão? É no fio do bigode. Né? E as coisas aconteciam. Depois alguém percebeu que a palavra não dava muito valor à palavra, ao caráter. Aí criaram documentos. Mais recentemente veio a letra, que chamamos de nota promissória. Assina aqui. Deve R$100, tem que pagar dia 15. Beleza. Aí ele fala, não devo. Deve sim. Você vê o caráter da pessoa. Não deve como? Você sabe que você deve, mas para provar que você deve, está aqui. A nota aqui. E vai para o cartório e ninguém paga. Depois o banco, em confiança, deu aos homens cheque. Você assina aquele cheque prometendo pagar aquele valor. Tinha gente que mandava o cheque sem fundo, outro sustava o cheque por motivo qualquer e o outro não recebia. Ninguém quis saber mais de cheque. Teve uma época lá para os anos 2000, que alguns bancos, o Santander, tenho conta até hoje lá, desde 2001, criou o cheque eletrônico. Vocês lembram? Era um cartão vermelho assim, que era o mesmo cartão da conta, você passava cheque eletrônico.
debitava direto na conta, depois nos vencimentos. Ainda assim, não deu certo. Criaram o cartão de crédito, que alguém fica por ter o fiador. A empresa recebe assim que você passa o cartão, um dia útil ou 31 dias úteis. E você fica devendo para a financeira. Ainda assim a pessoa não paga a financeira, cancela o cartão. Ah, que triste, irmão. E a gente fala de evolução, né? Que o mundo está evoluindo, a tecnologia está evoluindo. Não sei. A que preço? A preço do nosso caráter? A preço da nossa honestidade, da nossa idoneidade? Quando no passado precisava de alguém reconhecer firma de um documento? Para provar que foi você que assinou aquele documento com aquele compromisso que você firmou. E não obstante a isso, outros ainda registram em cartório. Reconhece firma, registra em cartório e ainda põe 2, 3, 15 testemunhas. Irmão, nós estamos empobrecendo, gente. Vou mais além. Adão e Eva casaram em qual cartório? Alguém tem a certidão de casamento? Meu pai brinca que se casamento fosse bom, não precisava de testemunha. É brincadeira, é muito bom, eu sou muito feliz. Casaria de novo com a mesma mulher, tomara que ela queira, eu gostaria. Aonde eles casaram? Vocês conhecem o cartório? Alguém tem a certidão? Está escrito aqui onde foi? Mas isso vem com a evolução da sociedade. Tanto que hoje em dia, no passado, um casal tinha união estável com 2 anos juntos. Hoje, a partir do momento que eles dizem tem união estável, exatamente naquele momento eles têm. Nem casa, vai no cartório, faz uma escritura de união estável e tem direito à herança e tudo mais. Nós estamos evoluindo a que ponto? Nós deixamos de lado os bons sentimentos, bons costumes, bons hábitos. Por favor, muito obrigado, bom dia. Como vai lá na África, é impressionante, foram colônia de Portugal, então eles falam português de Portugal. Qualquer pessoa que você fala, oi, tudo bem? Imediatamente ele te responde, bem, obrigado. Todos, sem exceção, bem, obrigado. Oh, tudo bem? Bem, obrigado. E você? Engraçado, né? São gentis. Eu parei num posto lá para comprar comida, compramos feijão doce, que era o que tinha para comer. Passando uma fome terrível, achei aquele cup noodles que você põe água fervendo nele, espera 3 minutinhos, depois come aquele negócio ruim, parece uma borracha, mas na hora da fome a gente come até pedra. Aí comprei aquele cup noodles, ainda falei para uma mocinha, uma jovenzinha, falou, graças a Deus, estou morrendo de fome. O senhor quer que eu faça para o senhor? Falei, mas tem como? Falou, claro que tem. Foi lá, fez, pôs água, tal, trouxe um garfinho descartável. Falei, quanto é? Eu já tinha pago os produtos? Não, absolutamente, não é nada. Se precisar, nós estamos à disposição. Carinho, gentileza, bondade. Vamos pensar mais nisso, irmãos. Pegar esse exemplo bonito de Paulo, que mesmo em meio a muitas aflições, conseguiu ser gentil, conseguiu ser agradável, não se esqueceu dos bens de Deus, estava firmado em Deus e conseguiu continuar com a sua missão, não se absteve de fazer a sua missão, não deixou de lado aquilo que se propôs a fazer. Não deixe de lado você também aquilo que você se propôs a fazer. Clama o Senhor de todo o teu coração, ama a Deus e não esqueça dos bons hábitos que há em você, da boa pessoa que há em você. Às vezes nós recebemos um mal, recebemos uma ingratidão, recebemos palavras ásperas que aborrecem o nosso coração e nós queremos devolver na mesma altura, na mesma moeda, como assim dizemos, e nós nos tornamos tão baixos quanto aquela pessoa que nos ofendeu, ou que nos foi ingrata, ou que nos pagou o bem com o mal. Tu fazes o bem, recebe o mal e torna a fazer o bem de novo. Isso tem nome. Chama-se caridade de Deus. Isso não é caridade, irmão, isso é ser bobo. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não suspeita mal, não se porta com leviandade. Isso para o mundo é ser bobo, mas para nós é ter caridade de Deus. É ter amor a Deus. E eu faço isso que eu estou pregando para vocês? Na maioria das vezes, não. A palavra vem primeiro para mim, eu sou o primeiro que estou ouvindo. E quero que Deus tenha misericórdia de mim.
que eu consiga entrar nesse modelo de fé, que eu consiga crer e fazer da maneira que Deus nos está instruindo. Eu fico aborrecido, eu esqueço de agradecer. Já falei que só eu trabalho em casa, e o Senhor já me corrigiu, tua esposa trabalha também, ela cria teus filhos, ela cuida da tua roupa, ela leva o filho da escola, ela vem na igreja, ela vai não sei onde, A gente esquece, não faz nem por mal, viu, irmãos? Eu, pelo menos, não. Tenho certeza que os irmãos também não. Mas nunca mais. Só o irmão trabalha? Fora de casa, sim. E dentro de casa, minha esposa. E eu também devo ajudá-la. Esses dias que eles têm passado na praia por conta da pandemia, e beleza, aprendi a lavar roupa, aprendi a passar pano na casa, lavar banheiro. Nunca tinha lavado um banheiro na minha vida. Aprendi a lavar, caí 2 tombos, porque ficou liso lá. Agora não cai mais, já aprendi. Põe um chinelo havaiano lá, quero ver quem me derruba. Qual é o capeta que me derruba no banheiro? Aí eu falei, meu Deus. Tanto que esses dias eu falei, meu bem, estou com uma saudade de você. Ela falou, pronto, deve estar com fome. Falou no WhatsApp. A gente vai ficando velho de casado, dá nisso, né? Vamos ser gratos. Vamos plantar o bem para colher o bem, independente de igreja, independente de religião, independente do que você acredita, do que você acha certo ou errado, não nos difere. Vamos fazer o bem às pessoas, vamos plantar o bem, plantar boas sementes, e nós teremos uma recompensa maravilhosa, um sorriso sincero, um abraço de gratidão quando for possível, uma lembrança, uma carta. Tinha uma funcionária que eu era chefe dela, chama Carla Sena. Até vi ela no Facebook, faz tempo que nós não nos vemos, ela mora fora do Brasil, está gravidinha. Casou com o Felipe, lá em Caraguá. E eu era chefe dela, ela fazia reservas, eu era gerente de hospedagem do hotel. Eu não sei o que tinha dado errado, que eu tinha dado uma bronca nela lá por causa de reserva, prometeu uma coisa para o cliente que nós não podíamos, mas coisa boba, porque eu nunca fui de pegar em pé de funcionário. Aí ela falou, tá bom, Rô, tá, eu vou consertar, e consertou rapidinho, acertou, ficou tudo bem. E aí eu falei, Carlinha, você vai almoçar, depois eu vou. Então tá bom. Ela foi almoçar, eu fiquei na recepção com a Patrícia, com as meninas lá, com a Cris, com a Luana, com outros meninos. Depois, o Cris, ela voltou e eu fui almoçar. Aí tirei minha hora de almoço, quando eu voltei, eu tenho até hoje isso salvo no meu e-mail. Ela desenhou um trenzinho, bem simplesinho, com uma régua, fez a fumacinha e fez um balãozinho. E ela escreveu assim, você briga comigo, mas eu te dou um presente. Fez um coraçãozinho. Achei tão gentil aquilo. Eu fui lá, dei um abraço nela, um beijo. Obrigado. Eu chamava ela de Magrela, porque ela não era muito gorda. Magrela, obrigado. Obrigado mesmo. Foi tão bom, foi tão gostoso. Ela é serva de Deus, ela é crente, serve ao Senhor. E temos uma boa amizade. Graças a Deus. Quando sempre as cumprimentava com um abraço, um beijo, bom dia, tudo bem? Quando a Dani, minha esposa, estava perto, era a mesma coisa. Eu sou o mesmo. Não tem nada que eu faça longe dela que eu não posso fazer perto. Graças a Deus. E era uma beleza. Às vezes a Dani ligava para falar comigo, ficava de papo com elas, esquecia de falar comigo, desligava, depois Cris, esqueci, deixa eu falar com o Rodrigo. Era uma bênção. Criar bons relacionamentos, criar um ambiente saudável ao nosso redor. Tem gente que se olha de manhã, parece que ele acordou arrependido, não ter morrido de noite, dá um medo na gente, contagia a gente esse mau humor, esse pessimismo, esse sentimento ruim. Faz isso não. Permita que essas coisas ruins tomem conta de você. Bobeira, a vida passa muito depressa, você fica amontoando sentimento ruim, daqui a pouco você é um poço de frustração, nem você não se aguenta mais. Vamos tomar esse exemplo bonito do apóstolo Paulo. De gratidão, de firmeza e de, acima de tudo, estar contente com o que Deus tem preparado. Aconteça o que acontecer, que ninguém tire a tua alegria, que ninguém tire a tua esperança, que ninguém faça de você ingrato e que você nunca saia do propósito que Deus te colocou. Deus seja louvado. Amém. Vamos juntos agradecer a Deus em santa oração. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós estamos, ó Deus, diante da Tua presença para Te agradecer por esse culto, pela Tua guia, pela virtude do Teu Espírito Santo que esteve junto de nós. Reconhecemos que sem Ti nós nada somos,
Precisamos do Senhor em todo o tempo e queremos ser alcançados por Ti, ó Deus. Toca na nossa vida, na nossa alma, abençoa a nossa família e guarda a Tua palavra nos nossos corações. Tenho certeza que nós seremos tocados por Ti em todo momento. Abençoa a nossa noite, o clamor da madrugada, nos dá mais um hino e nos despede na Tua paz. Em nome do Senhor Jesus pedimos, agradecemos por aquele que vive e reina eternamente. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado